Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um assunto que é, de uma certa forma, um desafio para muitas empresas de cobrança. Como é que a gente faz para gerenciar o nosso funil de contatos? Olha só, esse é um conteúdo que, na verdade, faz parte de um treinamento e de um programa de mentoria, mas eu vou dar essa palhinha para vocês aqui nesse vídeo no Tabelando. Antes disso, roda a vinheta. Bom, como eu falei, eu vou hoje falar um pouquinho sobre a questão do funil de contatos, né? Eu vejo muitas empresas com uma certa dificuldade ainda de entender esse conceito e de utilizar esse conceito para melhor gerenciar a sua operação. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Antes, porém, queria dar um destaque aqui a nossos patrocinadores. Falando de cobrança, falando de empresa de cobrança, queria falar primeiro da Cobtech. Eles são apaixonados por tecnologia, aplicam o que há de mais moderno em ferramentas para o mercado de call center e cobrança. Se você está procurando um parceiro de cobrança para fazer tua operação de cobrança, a Cobtech é uma solução. Um beijão para a Luane lá, grande abraço para o Adalberto também. Queria falar também da Colecta. A Colecta desenvolve inteligência artificial com a marca da sua empresa para melhorar a sua operação de cobrança, né? Então, a inteligência artificial hoje já é uma realidade utilizada em muitas empresas e utilizada já para o processo de cobrança. Então, a Colecta é uma alternativa. Grande abraço para o Gabriel. Fala também da 3C, a 3C do meu amigo Alan. Alan, a 3C tem mais produtividade, mais venda, mais lucro, mais resultado e mais crescimento para os seus negócios. Se você precisa de uma empresa que tenha uma solução de discagem, de contato com o seu cliente, um grande discador, a 3C é a tua solução. Grande abraço lá para a galera toda, Alan, Vitor e toda a galera da 3C. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o funil de contatos. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação falando um pouquinho do funil. O que é o funil de contatos? Né? Nada mais é daquilo que eu tenho, e aqui eu estou falando de uma operação de telecobrança com humanos, tá? A gente pode estruturar esse funil também para uma operação digital, esse é outro assunto. Vamos falar um pouquinho sobre uma operação de telecobrança. Onde começa meu funil? Pela carga, o que eu tenho a trabalhar naquele meu dia, tá bom? Depois eu preciso entender quem eu disquei, quem é que eu fiz a tentativa de acionamento, são as ligações, legal? Depois das ligações, o que eu tenho? Eu tenho os alôs. Alguém atendeu, eu preciso entender quem são os que atenderam. Legal, atendeu, mas em cobrança eu preciso falar com quem? Eu preciso falar com o cliente, com o próprio cliente, o CPC, tá bom? Legal, falei com o CPC, é uma cobrança, o que eu busco? Eu busco uma negociação. E, por fim, eu quero entender destas negociações quantas foram cumpridas. Muito bom. Então, esse é o funil de cobrança tradicional. Muito bom. O que eu quero, e principalmente, existem alguns objetivos quando eu faço a gestão da minha operação. Um dos objetivos é eu entender com qual esforço eu consegui chegar no meu cliente. Esse conceito que eu vou passar aqui não é esse objetivo. Esse conceito é para entender o quanto de clientes eu trabalhei e quanto dos clientes eu atuei em cada uma dessas etapas. Então, aqui a gente vai ter um conceito que é a visão unique. O que significa a visão unique?
A visão unique ela vai mostrar uma relação, uma ocorrência para cada CPF naquele dia. Então, se eu fiz uma negociação também é um CPC. Se eu fiz um CPC, esse CPC também é um alô. Se eu fiz um alô, esse alô também é uma ligação, também é uma tentativa. Então, a gente vai olhar uma ocorrência para cada cliente. Aqui já começa um pouquinho da necessidade de eu agrupar os meus acionamentos. Muitas vezes eu tenho um acionamento que vai mostrar lá, eu fiz 5 alôs, eu deixei um recado, depois eu liguei de novo, deixei outro recado, depois eu liguei, falei com o vizinho, e ele falou que o cliente estava no outro telefone. Legal, tentei ligar no outro telefone, o cliente atendeu, pediu para eu ligar daqui a pouco. Legal, liguei daqui a pouco e aí consegui fazer uma negociação. Então, o que eu tenho que considerar nessa história que eu coloquei? Eu tenho que considerar a ação mais forte, vamos chamar assim, a dessa bolinha menor para as maiores. Então, se eu fiz uma negociação, é ela que eu vou contar. Porém, eu vou contar em negociação, em CPC, em contato e em tentativa. Beleza? Essa é a visão NIC. Se eu disquei 50 vezes e Deus só não atende, foi uma tentativa para aquele cliente, porque eu estou falando quanto eu trabalhei daquele cliente, não é quanto eu tentei, qual foi o meu esforço, mas sim quantos acionamentos e quais acionamentos eu fiz para aquele cliente. Então, essa é a chamada visão unique. Legal. Bom, mas você precisa ter as suas ocorrências. Hoje você provavelmente tem uma série de ocorrências na tua plataforma, no teu sistema, porém essas ocorrências, elas têm que ser agrupadas exatamente naqueles 4 grupos que eu falei lá na visão unique. Então, eu preciso ter 4 grupos de ocorrência. Quais são eles? As tentativas. O que está na tentativa? É o não atende, é o telefone ocupado, é aquele número que eu não consegui discar, tentei e não consegui. Enfim, são aquelas, geralmente, as ações negativas que pararam lá no discador. Eu tentei trabalhar aquele cliente, porém, eu não consegui chegar num alô. Essas são as minhas ocorrências que eu chamo de tentativas. Legal, aí eu tenho meus alôs, alguém deu alô. Porém, esse alô aqui, eu estou colocando todo cara que não é um CPC. Então, eu estou colocando o recado, o agendamento, o cara que não conhece o cliente, por exemplo, tudo aquilo que eu consegui um alô, eu trabalhei aquele CPF, mas eu consegui falar com o próprio cliente. Beleza? Legal. Vou passar para o CPC. Aí sim, eu estou falando com o dono da dívida. Então, são os casos onde eu conversei com o cliente, ele não me deu previsão de pagamento, ele falou que ele não reconhece o débito, ele falou que ele está desempregado e que não consegue pagar, ele falou que não reconhece a dívida, ele não fez uma negociação. Então, todas as ocorrências que não geraram uma negociação. Eu trabalhei aquela ação e eu falei com o cliente, porém não gerei uma negociação. Por fim, as negociações. Quantos os clientes que eu falei com eles e eu fechei uma negociação, uma promessa de pagamento à vista ou uma negociação, ok? Eu tenho também, no funil, eu mostrei as promessas cumpridas, porém, as promessas cumpridas eu não conheço no meu próprio dia. Eu gero 100 promessas que vão ser para um período futuro. Então, no dia, eu não conheço ainda o cumprimento. Isso vai ter que estar em um outro relatório. Muito bom. Classifiquei minhas ocorrências, coloquei elas na visão unique. Como é que eu vou olhar agora elas, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou observar elas dia a dia, né? Então, por exemplo, as tentativas aqui, ó. Eu tinha um mailing aqui, por exemplo, no dia 6, de 13.600 contas. Eu trabalhei, eu tentei 13.600. O que eu posso concluir? Pô, gente,
Eu estou tentando a minha base a ser trabalhada naquele dia 100%. Eu não tenho problema de não conseguir trabalhar, de não conseguir discar. Eu tenho, por exemplo, o meu capacity adequado. Legal. As 13 mil são todas as minhas ligações que não foram passadas para o operador, mais os alôs, porque tudo é uma tentativa. Legal. A segunda visão é os contatos, os alôs. Pô, aqui eu já vejo que eu fiz 6 mil. Então, de 13 mil ligações, 6 mil, quase 50%, um pouco mais de 50%, deram um alô. E aí, gente, qual que é o foco disso e que eu falo sempre? A gente se contenta em olhar o que a gente fez. Mas aonde está a gestão do meu negócio? É em cima daquilo que eu não fiz. E aí eu tenho que atacar o porquê eu não fiz. Então, por exemplo, quem deu contato aqui, quem foi? Ah, olha, eu tive 6 mil, mas eu tive aqui 5 mil caras que não atendem. O que eu tenho que fazer com esse não atende? Hoje em dia, a gente sabe que ninguém, a maioria, um grande percentual de pessoas não atendem a ligação. Mas ele não atende, pode não atender de manhã, ele pode atender, de repente, na hora do almoço, à tarde, mais à noite. Se eu disco em todos os horários, em todos os telefones que eu tenho no meu cadastro, e ele realmente não atende, eu preciso pensar numa outra ação, por exemplo, enviar uma comunicação digital, algo diferenciado. Mas o que eu quero dizer aqui? Se eu tenho 6 mil de 13 que eu fiz, eu tenho que olhar por que eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque a grande maioria não atendeu. Então, eu tenho que gerar ações para o não atendimento. Como eu disse, discar em horários alternativos, em telefones alternativos, esgotar dos telefones, buscar higienização, localização. E aí, quando eu falo de buscar higienização, já me lembrei que eu tenho um outro grande parceiro aqui que eu preciso dividir com vocês, que é a Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Quando a gente pensa em cobrança e em higienização, a Assertiva é uma solução para melhorar teu cadastro de telefones, para melhorar e localizar telefones alternativos. E aproveitando, nosso patrocinador também é a Recupere. A Recupere é um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Então, se você precisa de uma solução a mais, Edson, não fica bravo comigo não, que eu estou aqui anunciando a Recupere, que é uma solução de protesto digital. Infelizmente, a gente tem situações, muitas vezes, que acabam sendo dificultosas enquanto devedor, ou até não sendo um devedor contumaz, mas a gente tem a Recupere aí como uma solução para que eu possa fazer o protesto de forma 100% digital. Beleza? Grande abraço lá pro Max não, meu Deus do céu. Grande abraço pro Ivan e toda a galera lá da Recupere. Muito bom. Então, eu estava falando do processo de higienização que a gente pode buscar. Mas vamos seguir. Legal, eu fiz 6 mil e poucas atos, onde deu um alô. Legal. Quantos eu fiz com a pessoa certa? Nesse caso aqui era um exemplo onde a pessoa chamava representante autorizado, era uma operação de cobrança de representantes que atuavam como clientes dessa empresa. Não, legal, eu vi aqui que eu fiz 500, né? Então de 6 mil, eu só consegui 500 alunos. Por quê? Olha, porque eu dei aqui um monte de recado na caixa postal. Então, o que significa isso? Provavelmente, eu estou ligando muito para o celular e provavelmente estou ligando no celular num horário onde o cliente não atende a ligação no celular. É quase igual aquele primeiro não atende, né? E eu tenho um reagendamento aqui, que eu não me lembro exatamente o que era esse dado, mas eu fazia sempre um reagendamento, então talvez eu não ligasse também no melhor horário para conseguir falar com o cliente.
mais uma vez eu tenho que trabalhar com o meu Control Desk para que ele faça descagens em horários alternativos. Garanta que eu vá varrer o mail não apenas de manhã, não apenas à tarde, em horários alternativos. Muito bom. A próxima situação é a qual? Eu fiz 500 contatos com o próprio cliente, mas só 250 me pagaram. Por quê? Poxa vida, porque eu estou olhando aqui, eu tenho um grande volume de clientes que informou que ele já pagou recentemente. E aqui é legal dizer, essa daqui era uma operação de cobrança que começava com 3 dias de atraso e existia um delay de processamento de pagamentos que a gente descobriu que, cara, não dava para começar a cobrar com 3 dias, porque senão eu ia ligar para muita gente que falou que já pagou. Isso a gente foi mudando depois. Enfim, galera, qual que é o processo aqui importante, né? É muito importante a gente entender esse funil de contato em cada situação, né? Cada percentual, onde eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho um percentual de 99 aqui não tem problema. Aqui eu tenho um percentual de 50. Legal, natural ter uns 50% de alô. Legal, eu vou aceitar isso e não vou olhar nada? Não, eu preciso olhar se o meu processo está piscando em todos os momentos. 7% de CPC sobre contato. De novo, por quê? O que eu não chego no cliente certo? Eu dou alô, mas eu não dou alô no cliente certo. Por quê? O que está acontecendo no meu processo? E aqui, 50% de negociações. De novo, por que eu só negocio em 50% das vezes que eu falo com o próprio? Então, esse aqui foi uma dica rápida, porém muito bem feita. Quando eu faço as coisas, eu procuro sempre fazer com muito cuidado, muita dedicação, muito carinho. E, de novo, esse vídeo eu fiz dessa forma. Porém, queria dar uma notícia para você. A gente está abrindo as inscrições logo, logo para a terceira turma da imersão para assessorias de grande desempenho. Esse programa é um programa realizado por nós, eu, Guilherme e Deise Blanco, aonde a gente foca em empresas de cobrança. Quem é que para estar lá? Donos de empresa, gestores, diretores, para a gente fazer uma imersão sobre aquilo que é extremamente necessário ser conversado, ser realizado no dia a dia de administração de uma empresa. A gente vai falar de indicadores, tem uma parte que são os 5 principais indicadores que a empresa tem que ter. A gente vai falar de indicadores financeiros, como você controlar e entender cada credor, o quanto que ele está te dando de receita, o quanto você está gastando com ele. E aí poder fazer uma gestão financeira muito mais eficaz. Vamos falar de operação, de treinamento também, e vamos falar de marketing, como é que você pode crescer nesse mercado. Perfeito? A terceira turma da imersão vai acontecer já programada, desta vez não em Campinas, desta vez será em São Paulo, no Tucuruvi, perto do metrô. Né? Detalhes a gente vai divulgar logo, logo, mas vai ser no dia 8, 9 e 10 de novembro. Agora, 8, 9, 10 de novembro. Começamos na sexta-noite, depois o sábado inteiro, e aí o domingo até a 1 da tarde, aproximadamente. Um programa de imersão para você focar naquilo que hoje pode ser algo que você já está aí gerenciando sua empresa há muito tempo, porém você sente que precisa ainda entender melhor como fazer, como gerenciar, como controlar todo o teu processo e toda a sua empresa. Então, esse programa é um programa que já treinou quase 50 líderes, donos de empresa, sem dúvida nenhuma, impactante, e eu recomendo você conhecer um pouquinho mais. Em breve a gente vai estar divulgando mais informações.
Queria lembrar você, curtir o vídeo, compartilhar, deixar aí seu comentário, né? Temas, se você quiser, não é possível que você não queira, não tenha ideias de temas que você precise conhecer melhor. Eu estou à disposição para a gente falar sobre isso. Beleza, galera? Era isso. Até a próxima. Grande abraço.